justificativo. Fomos procurados por diversos estudantes e pais dos mesmos que se encontram indignados com a falta de vagas nos ônibus que transportam estudantes universitários e com as desculpas recebidas, pois muitos, por não terem recursos suficientes, dependem exclusivamente desse transporte e, por consequência, estão perdendo aulas. Durante as eleições, o senhor prefeito prometeu ônibus gratuito aos estudantes e, em reunião aqui nessa Casa de Leis, novamente prometeu mundos e fundos, como já é de praxe da atual administração. Porém, já estamos praticamente no mês de maio, já estamos no mês de maio, e dezenas de estudantes continuam sem poder usar o transporte universitário. Pedimos assim essa convocação para que esse problema seja solucionado o mais breve possível e para que esses alunos possam ter o mesmo direito. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, Márcio Cabeça, vereador. Requerimento está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador. Na realidade, eu falei praticamente no mês de maio, porque esse requerimento foi protocolado em 22 de abril, devido à pauta nessa Casa de Leis, não está dando tempo de se ler. O requerimento está sendo lido nessa dia 4 de maio. Na verdade, ele é um requerimento muito simples. Eu fiz um requerimento, é um requerimento de convocação esse. Por que de convocação? Eu fiz um requerimento dia 11 de março de 2010, onde falava do mesmo assunto, pedindo informações sobre os problemas de falta de vagas nos transportes universitários. Está aqui o requerimento, e aqui está, senhores vereadores, a resposta do senhor prefeito, assinado por ele, Paulo Vaz Alves Filho. O pedido de informações versa sobre problemas de falta de vagas no transporte universitário. Ouvido o setor afeta a matéria, temos a informar que o Departamento Municipal de Educação vem trabalhando para atender a toda a demanda de universitários de nossa cidade. Outro sim, importante levarmos em consideração que todo início de ano letivo, a demanda de alunos aumenta significativamente. Aumento esse que acaba se diluindo a partir do início das aulas e do ano letivo. Importante destacar ainda que o Departamento de Educação mantém lista contendo os nomes dos alunos que necessitam do referido transporte e vem empreendendo esforço, inclusive já tendo atendido parte dos solicitantes. E também é importante destacar ainda que a Educação mantém lista contendo os nomes dos alunos que necessitam do referido transporte e vem empreendendo. Enfim, ele é um requerimento simples, onde dentro do nosso município, é uma tradição já do município de Mongaguá, você ter o transporte aos estudantes. Sempre foi dado aos estudantes universitários esse transporte, onde ele arca com 50% do custo da passagem, a prefeitura arca com mais 50%. O que ocorre é que existe um descontentamento geral em algumas reuniões dessa casa, onde foi prometido a todos os estudantes sempre estar a questão de melhorando. É óbvio destacar, por parte desse vereador da oposição, que houve uma melhora sim na questão da qualidade desse transporte universitário. Isso ficou claro nos atuais ônibus que estão levando esses universitários para faculdades. E assim que eu acho que tem que ser. Qualquer administração você tem que estar buscando essa melhoria. Porém, o ano passado nós tivemos aqui, junto com a presença do prefeito e assim por diante, e ouvimos diversas solicitações de diversos estudantes reclamando da questão que muitas vezes chega atrasado e assim por diante. E o intuito da convocação da diretora de educação, porque como o prefeito mesmo fala aqui, no início do ano sempre existe um problema. Só que nós estamos no mês de maio, esses alunos continuam sem poder ter o transporte, esses alunos, que é cerca de quase 50 alunos aí, continuam numa fila de espera e não se tem uma resposta. Daqui a pouco nós estamos chegando aí no final do ano e fica por isso mesmo. Então eu acredito que é uma convocação importante para que esses alunos não sejam prejudicados da maneira que estão. Porque eu sempre coloquei nessa Casa de Leis e sempre defendi aqui, desde o meu primeiro mandato, foi uma defesa, inclusive falei isso para o prefeito quando ele veio aqui, o próprio prefeito entrou diversos requerimentos pedindo ônibus gratuito a esses alunos. Essa é a função do vereador. O vereador tem que fazer esse trabalho de pedir e o prefeito executar. Como eu pedi esse transporte gratuito na gestão anterior, o vereador Baianinho pediu nessa gestão, o prefeito pediu quando ele era vereador. Só que hoje é prefeito. Hoje não precisa estar pedindo, basta executar, basta trabalhar tudo aquilo que foi colocado com propostas para a nossa cidade e estar executando o serviço. O que não dá para entender é você defender ideias ao longo do seu tempo, quando você chega no cargo, você tem o poder de executar, cruza o braço e não se faz o que deveria realmente fazer e o que foi colocado por ele mesmo durante o período eleitoral. Porque nós estamos cansados disso, de durante a eleição
você chegar a prometer mundos e fundos, nessa própria Casa de Leis você prometer mundos e fundos, e depois você simplesmente deixar quase 50 estudantes sem poderem estudar. Alguns já estão pensando em desistir dos seus cursos, porque aquilo que eu falo sempre, muitas vezes, quem é universitário, eu já estudei 3 anos e meio, muitas vezes a gente deixa de comer algo porque você gasta com xerox, com livro e assim por diante. Então toda ajuda que o município tiver condições de dar, e tem condições, o município de Mongaguá hoje, será bem-vinda a esses estudantes. Porque nós, da cidade de Mongaguá, hoje a Câmara Municipal e o seu prefeito, não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Porque não existe uma universidade dentro do município. Se o estudante hoje sai daqui para estudar fora, não é porque ele quer, é porque ele é obrigado. Então nós temos que buscar essa estrutura, temos que buscar essas melhorias a esses estudantes de uma forma realmente coerente, de uma forma responsável. Então eu entrei com essa propositura, com a intenção de convocar a diretora de educação, para que possa, junto com os estudantes, junto com essa Casa de Leis, resolver esse problema. Porque não adianta todas as vezes nós entrar aqui com um pedaço de papel, ficar debatendo o vereador da oposição e os vereadores da situação, muitas vezes com o intuito de querer acertar, e acaba não resolvendo nada. Quem está sendo prejudicado e continua sendo prejudicado é os estudantes. Eu entrei com o primeiro requerimento em março, nós já estamos em maio, e continua o mesmo problema que estava em março. Foi debatido nessa casa, muita gente falou que ia resolver o problema, outros defenderam no plenário, dizendo que não teria como resolver o problema, porque a licitação já estava pronta. Dentro da licitação, nós sabemos que pode fazer um aditamento, nada mais do que justo. O que precisaria hoje é um ônibus a mais. Nós temos algumas informações que alguns setores de algumas faculdades foi tirado o ônibus e colocado micro-ônibus, ônibus menores do que o que teria que ser de 45 lugares, e assim por diante, mais ou menos. Então, na realidade, nós temos que ter aí uma resposta nesse sentido. E a maneira que eu achei, para não ir lá de novo um requerimento, demora 15 dias para o prefeito responder, para poder ter uma solução a esses estudantes, e responder de uma maneira que não resolve nada, como foi a resposta e continua o mesmo problema. Então, eu acredito que, vindo da presença da diretora de educação, para que junto com essa Câmara, junto com os estudantes, possa sim solucionar esses problemas, eu acho que a maneira mais simples, e nada mais do que justo e mais do que isso, nada mais do que a nossa obrigação como vereadores, nada mais do que a obrigação da diretora de educação, para poder resolver esses problemas de uma maneira olho no olho e assim por diante. Porque não adianta o aluno ficar aí mendigando, vai na Aviação Beira-Mar, manda ir para a prefeitura, vai para a prefeitura, manda para a Aviação Beira-Mar, e fica esse jogo de empurra-empurra e não se resolve nada. E hoje nós sabemos que cada aluno desse, que teria que estar pagando R$80, está tendo uma despesa de mais de 300, onde muitos estão já quase desistindo dos seus cursos. E isso é que não dá para aceitar em um município que tem aí uma estrutura e condições de poder executar. Prova disso são as outras coisas que vêm aí tendo desperdício, no meu modo de ver, com dinheiro público, com aluguéis, lixo e assim por diante, valores milionários. O que custa colocar mais 2 ônibus para poder realmente atender as pessoas e a família de Mongaguá, para poder ter o direito de poder estudar? Eu acho que isso é o básico, isso é o mínimo que a Prefeitura de Mongaguá tem que fazer, não por achar que é mérito isso, mas sim por obrigação. É uma obrigação que nós temos que ter, tendo em vista que nós não temos uma universidade dentro do nosso município. Então, é um requerimento simples, senhores vereadores, que eu espero contar com o apoio de todos os vereadores dessa Casa de Leis, para que nós possamos resolver não o problema do prefeito e nem de nós vereadores, mas sim o problema do estudante de Mongaguá, para que não precise ficar aqui debatendo, perdendo um monte de tempo com isso, cada um defende um lado e continua sempre a mesma coisa, o estudante sendo prejudicado. Vindo o diretor da educação, vão colocar as propostas, vão colocar realmente o que pode ser ajudado, o que pode ser feito, e assim, mais uma vez, acredito eu, que nós possamos estar ajudando os estudantes da cidade de Mongaguá de uma maneira séria, correta e competente, e não ficar com ladainha e gogó, principalmente durante o período eleitoral, e depois que nós sentamos nos nossos cargos, quando tem que se fazer, quando tem que se cumprir, feche os olhos e passa desapercebido. Então temos que sim, cobrar o que é de direito deles, e acho que nós estamos aqui para isso, para representar a população de Mongaguá, e nesse caso do requerimento, os estudantes e não o prefeito. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Jacó Neto.